Amigos terceiranistas, como é que nós estamos? Mais uma aula de revisão. Revisão para o Enem, aqueles assuntos que a gente estudou no primeiro e no segundo ano, não é isso? É a aula Revisão Enem. A gente tem aquelas duas aulas para o SSA, Atualidades. Sim, por falar nisso, como é que será a nossa semana? Lembrando que a gente vai começar a revisão para o Enem. Mas ainda eu tenho assuntos de revisar o SSA, de continuar o SSA. Por exemplo, a gente tem que ver a aula sobre o Oriente Médio, a questão israelense-palestina. A gente tem que ver ainda como o mundo socialista sumiu, desapareceu. E o mundo depois da Guerra Fria, né? De 1990 até hoje. Então a gente ainda tem conteúdos até fazer a prova do Enem. E aí, como é que nós vamos fazer as nossas revisões? Vocês terão aulas de revisão gravadas também. Todos sabem que eu tenho uma impossibilidade de sair ainda, de ter uma vida em ambientes fechados, não é? A não ser a minha casa, não é? Então eu só posso sair para médico, para as clínicas, fazer exames, algumas coisas assim, com os horários muito limitados, porque eu ainda estou com um comprometimento de 15% do meu pulmão, em função da Covid do ano passado, para você ver que doença terrível. Então eu ainda tenho que tomar certos cuidados, mesmo estando vacinado, eu ainda tenho que tomar certos cuidados, entendido? Então, vocês terão essas aulas de revisão num outro horário, fora a nossa grade horária. Então, eu já estou enviando para Gustavo, para ele preparar essas revisões do Enem, depois as revisões do SSA. Aí, na revisão do SSA, a gente não vai ter mais aula, aí será somente a revisão. Entendido? Então, nós teremos os horários de aula e, num horário especial, Eric vai disponibilizar essas revisões do Enem para vocês, os testes que serão montados para que vocês possam resolver os testes com antecedência e a gente tirar as dúvidas, comentá-los durante a aula. Estamos no capítulo 13 do livro. São 3 livros, não é? Parte 1, parte 2, parte 3. Estamos na parte 1, capítulo 13. Tempos de reis poderosos e impérios extensos. O que é que a gente está estudando aí? A formação dos estados nacionais, o mercantilismo e a expansão marítima. Então a gente já viu a formação dos estados nacionais. Deu uma geral sobre isso. Vimos mercantilismo. Aliás, a gente viu o mercantilismo do começo do ano, não é? Na nossa ficha, aquela ficha de aula que a gente fala sobre sistemas econômicos, aí a gente traçou a evolução do capitalismo, tá lembrado? E tinha lá mercantilismo. Muito bem, dentro desse capítulo 13, eu estou vendo as monarquias ibéricas, ou seja, como se formaram a Espanha e Portugal. Eu já falei disso na aula passada, mas vamos só relembrar. O que a gente chama hoje de Península Ibérica, os romanos chamavam de Hispânia, Hispania, Hispânia, Britânia, tá lembrado? Germânia, muitas regiões do Império Romano tinham essa terminação, Ania, que quer dizer terra de, equivale a land em inglês, não é? Hispânia seria Hispanilândia, se a gente fosse traduzir para a linguagem de hoje. Pois bem, a Hispânia era dividida em sub-regiões, era uma província subdividida em várias regiões. Esses nomes antigos romanos, poucos sobreviveram. Bom, a gente já sabe que quando o Império Romano começou a sua crise, as crises do terceiro século,
muitas regiões do Império começaram a ser ocupadas por povos bárbaros. A Península Ibérica, que pertencia aos romanos, a Espanha, vai ser ocupada por dois povos. Os suevos, que vão se localizar no nordeste, noroeste e nordeste da Península Ibérica, e os visigodos, que vão se localizar na região centro-sul. Os visigodos vão formar um reino importantíssimo na Península Ibérica lá pelo ano 500, o chamado Reino Visigótico, cuja capital era Toledo, uma das mais importantes cidades da Espanha, ainda hoje. Muito bem, durante 200 anos, esse reino cristão, porque os visigodos foram convertidos, como os suevos, ao cristianismo, os suevos terminaram sendo dominados pelo reino visigótico, e o reino visigótico praticamente abarcava grande parte da Península Ibérica, da antiga Espanha. A língua dos visigodos e dos suevos vai se misturar à língua dos romanos, o latim, e daí nascerão as várias línguas da Península Ibérica, fora a língua basca, que é uma língua especial, separada, diferente de tudo. Mas o galego, o português, o leonês, o navarino, o aragonês, o castelão, o catalão, todas essas línguas da Península Ibérica, elas têm essa origem. O latim falado pelos soldados, pela gente do povo, o chamado serbo vulgaris, não é? o latim popular, misturado com as línguas dos bárbaros e as línguas que existiam antes dos romanos chegarem àquela região. Muito bem, o reino visigótico, grande e importante, no ano 711, a Península Ibérica é invadida por muçulmanos, né? Os muçulmanos que vinham do norte da África, que eram chamados de mouros. Mouro quer dizer moreno, de pele mais escura. Os mouros, né, liderados por Muhammad al-Tariq, né, invadiram a Península Ibérica. Né? Em várias batalhas foram derrotando os visigodos. A nobreza visigótica e quem pôde fugir, fugiu para o norte da Península Ibérica, onde vai fundar um reino chamado as Astúrias, o Reino das Astúrias. E praticamente toda a Península Ibérica, exceto essa região das Astúrias, vai ser dominada pelos mouros, pelos muçulmanos. Os muçulmanos, esses mouros, eram mouros tolerantes com judeus e com cristãos. Aliás, seguindo o Corão diz que o muçulmano deve respeitar os povos do livro, ou seja, os povos da Bíblia, que são judeus e cristãos. Né? Eles devem continuar com a sua religião, com as suas crenças, pagarão um imposto especial por não se converterem ao islamismo, mas haverá uma convivência pacífica e tranquila. Pronto. Mas isso é uma exceção, né? O que permitiu uma integração cultural entre o mundo muçulmano, na Península Ibérica, e o mundo cristão e o mundo judeu. Isso fez com que várias cidades se desenvolvessem, o comércio na Península Ibérica crescesse, ao contrário do mundo feudal, lá na França, na Alemanha, no sul da Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, né, onde o feudalismo reduziu o tamanho das cidades e do comércio. Na Península Ibérica tudo ia de vento em popa. Alguns cristãos aprendiam a língua dos árabes, a língua dos mouros, que é o árabe, não é? E aprendiam também a cultura muçulmana. Por sua vez, os muçulmanos, os mouros, não é? Aproveitavam muito da cultura cristã, a cultura clássica também, não é? E traduziam livros de Platão, de Aristóteles, do conhecimento greco-romano para a língua árabe. Esses cristãos que absorviam a cultura dos mouros, dos muçulmanos, eram chamados de moçárabes. Moçárabe quer dizer o cristão que conhece a cultura dos muçulmanos.
Muito bem, tudo vai bem. Lá pelo ano 900, um rei chamado Pelaio III morreu, e os 3 filhos dele, em vez de o primogênito herdar o reino das Astúrias, que já tinha ficado grande, dividiram o reino em 3 pedaços. Um pedaço se chamou o Reino de Leão, outro pedaço se chamou o Reino de Navarra e outro pedaço se chamou o Reino de Castela. Ou desculpe, Aragão. Aragão. Navarra, Leão e Aragão. Pronto, esses 3. Foi o tempo também que começaram a expansão dos turcos seljúcidas lá no Oriente Próximo, né? Você se lembra que os turcos seljúcidas em 1070 invadiram regiões que eram chamadas de Terra Santa, os lugares sagrados para os cristãos, por onde teria passado Jesus e os apóstolos no início do cristianismo. Pois bem, os turcos seljúcidas eram intolerantes com cristãos e com judeus. Resultado, surgiu na Europa então a ideia de atacar o mundo seljúcida, recuperar a Terra Santa para os cristãos. Esse movimento, lógico, teve repercussão na Península Ibérica, nos reinos cristãos da Península Ibérica. E aí os reis de Leão, Navarra e Aragão se uniram num conjunto de guerras para reconquistar a Península Ibérica ao mundo cristão. Essas guerras foram chamadas de a Reconquista, ou Guerras da Reconquista. E elas terminaram criando a Espanha e criando Portugal. Eu já dei um toquezinho rápido, vamos lembrar, né? Isso está lá no livro, falando da Reconquista, né? 2 nobres franceses, que eram primos do rei da França, na época, Felipe Augusto, eles eram Dom Henrique de Borgonha e Dom Raimundo de Borgonha. Primos do rei, nobres, mas não tinham onde cair mortos. Eram cavaleiros, ou seja, não eram os filhos primogênitos, não iam herdar feudo. Tinham a nobreza, mas não tinham terras. E você já sabe que no mundo feudal, quem não tem terra não vale nada. Não é isso? Então, eles aceitaram o convite de Afonso VI de Leão. Venham brigar aqui. E quando a gente conquistar a terra dos muçulmanos, dos mouros, essas terras vão ser divididas com os nobres que vieram lutar ao nosso lado. Então, Dom Henri de Borgonha, Henrique de Borgonha, Dom Raymond de Borgonha, Raimundo de Borgonha, foram brigar ao lado do rei de Leão, Afonso VI. Quando as guerras terminaram, cada um deles, dos primos, recebeu um pedaço de terra. Dom Henrique recebeu o condado portucalense e casou-se com uma filha bastarda, uma filha fora do casamento legal, de Afonso, a princesa Dona Teresa, em português de hoje. E Dom Raimundo também ganhou um condado, não é? O condado da Galícia, e se tornou conde, né? E casou-se com a herdeira do trono de Leão, a princesa Dona Urraca. O nome pode ser feio, mas a mulher era bonita. Além disso, veja, ele era um cavaleiro, virou conde, e agora vai casar com a herdeira do trono de Leão. Para quem não tinha onde cair morto, não tinha um pau para dar num cachorro, esse camarada, deu um upgrade na vida fora do comum. Não é isso? Muito bem. As guerras continuaram e do reino de Leão nasce o reino de Castela. Aí são 4 reinos lá pelo ano 1200, não é? Reino de Castela, Leão, Navarra e Aragão. E o condado portucalense, em 1129, se declarou separado de Leão. O filho de Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, que tem o nome do avô, Afonso, e o nome do pai, Henrique. Dom Afonso Henriques, em 1129, declarou o seu condado separado de Leão e se autodeclarou rei de um novo reino, o reino de Portugal, Portus Cale, que era o nome latino, o nome romano daquela região. O reino só foi reconhecido pelo Papa como reino oficial em 1143,
E Portugal continuou brigando com os 4 reinos vizinhos contra os muçulmanos. Lá em 1300, Portugal conquista Algarves, o sul, e fica com o tamanho aproximado que tem hoje. Portugal é mais ou menos do tamanho da Paraíba, sendo que a Paraíba, não é? Ela é ao comprido, deitadinha, horizontal, e Portugal é em pé, na vertical. Portugal é do tamanho da Paraíba. Muito bem, os 4 reinos terminarão se unindo. Castela e Leão formam um reino só, Navarra e Aragão formam outro reino. E os 2 reis, a rainha de Castela e o rei de Aragão, terminam se casando, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, em 1469. E essa união forma o que nós chamamos de Espanha hoje. Na verdade, lembre que cada região continuava tendo sua língua, suas tradições, seus costumes. A Espanha, na verdade, é a soma de vários povos. Os leoneses, os castelães, os galegos, os bascos, os navarinos, os aragoneses. Então é uma panela, é uma mistura de gente com suas tradições próprias, né? Vez por outra esse povo quis se separar, vez por outra tem briga e se fala em romper a unidade do reino espanhol, mas continuam juntos. Foi essa união que levou esses países à expansão marítima, que é o assunto que você vê logo depois das monarquias ibéricas. Tá vendo aqui, ó? As monarquias ibéricas, os mapas mostrando como é que eles se expandiram, e aqui a expansão marítima. Olha aí os reis Fernando II, né, de Aragão, e Isabel I de Castela, né? O casamento desses 2 reis forma a Espanha. A gente já sabe, você estudou com a professora de História do Brasil, ou com, não é, a expansão, as navegações, o ano passado, com a professora Luzinete, né? Você viu que essa expansão, ela tem um motivo. Primeiro, existe uma burguesia forte nesses países, e essa burguesia deseja expandir, não é, os seus negócios. E a busca de um caminho para a terra das especiarias, as Índias, que era o nome que tinha a Ásia, era chamada Índias, era uma necessidade, porque as especiarias eram artigos que tinham preço barato lá na origem e um preço caro aqui na Europa. Então, valia a pena encontrar o caminho para as Índias. Quem começou a expansão marítima foi Portugal. Em 1417, Portugal conquista Ceuta, no norte da África, o outro lado de Gibraltar, né? Gibraltar na Europa, o sul da Espanha. Aquela pontinha fica juntinho da África, o outro lado é Ceuta. E com isso os portugueses começam já a dominar o mercado de escravos do norte da África, não é? E o açúcar que também era vendido ali. Portugal aprende, não é, a plantar cana-de-açúcar com os mouros e coloca as suas primeiras plantações nas Ilhas Madeira. O arquipélago das Ilhas da Madeira foram descobertos, não é? Foi descoberto em 1430. Então, 1417, Ceuta, 1430, o arquipélago da Madeira, e Portugal inicia o périplo africano, a volta ao redor da África. Lentamente, Portugal vai conquistando, né, espaços no litoral africano. Em cada lugar onde chegava, Portugal fundava feitorias, que são portos militares, lugares onde você vai ter tropas, e postos comerciais. São portos militares e comerciais, onde você comprava especiarias e escravos e vendia produtos portugueses. Não esqueça que a África tinha vários reinos, e os reinos africanos, não é, tinham cidades, e cidades que comerciavam e que queriam comprar e vender também. Então era um negócio ótimo para Portugal e era um negócio bom
para esses reinos africanos, não é isso? E lá vai Portugal. E cada nova descoberta, Portugal vai enriquecendo, porque o comércio vai trazendo lucro. Isso era bom para a monarquia portuguesa, que através dos impostos se fortalecia. Era bom para a nobreza portuguesa, porque muitos nobres iam para a África, recebiam capitanias hereditárias, feitorias e podiam ganhar dinheiro. Era bom para a burguesia portuguesa, porque o negócio, né, os negócios, o comércio de especiarias gerava lucros, e lucro é sempre bom, é dinheiro. Era bom para engenheiros, era bom para marinheiros, era bom para arquitetos, para fabricantes de navios, para os estaleiros, para as pessoas que comercializavam com madeira, que fabricavam pregos. Todo mundo ganhava dinheiro com essa expansão marítima. É por isso que Portugal vai se tornando um país rico, mesmo pequeno, rico e forte economicamente. A Espanha, a gente já sabe, só vai começar a sua expansão no fim do século XV, muito depois de Portugal, em 1492. É porque a Espanha ainda estava envolvida em guerras contra os muçulmanos. Só em 1492 é que o último reduto dos mouros na Espanha, o Califado de Granada, foi finalmente derrotado. E a partir daí é que a Espanha pode começar a gastar dinheiro com expansão marítima. A Espanha contratou, através da rainha Isabel de Castela, contratou um navegante italiano, não é, de Gênova, chamado Cristóvão Colombo, não é, ou Cristóforo Columbus, Cristóvão Colombo. E esse camarada tinha, não é, amigos também navegadores, também italianos, como Americi Vespucci, Américo Vespúcio, que participou dessa expedição. Colombo tinha um projeto, você já sabe, não é? Que a Terra era redonda e que, portanto, podia-se chegar às Índias navegando o contrário do que os portugueses estavam fazendo. Em vez de costear a África para chegar ao Oceano Índico e finalmente chegar às Índias, se você fosse pelo Atlântico, você terminaria chegando às Índias, à Ásia. Colombo está certo. Só que Colombo imaginava que a Terra é 10 vezes menor do que ela é na realidade. E Colombo não sabia que depois do Oceano Atlântico havia um continente que vai de norte a sul, que é um novo continente, que vai ser chamado Américas, devia ser chamado Colômbia. E depois das Américas, existe um gigantesco oceano que é o Pacífico. E só depois do Pacífico é que começa a Ásia. Colombo estava certo que é possível chegar, mas Colombo não sabia que a Terra era muito, muito, muito maior do que ele pensava. Então Colombo termina chegando em 12 de outubro de 1492 a uma terra nova, que ele pensava ser as Índias, mas que se decepcionou porque não viu as riquezas que ele esperava que a Ásia tivesse. Na verdade, ele chegou num novo continente que não tinha nada a ver com as Índias. Enquanto isso, Portugal já chegou ao fim da África, ao Cabo da Boa Esperança, e já estava chegando ao chamado Chifre da África. É aquela pontinha que a África tem, que é onde fica a Somália, né? Junto com a Arábia. Ou seja, em 1492, Portugal já tinha certeza que no máximo em 6, 7 anos chegaria às Índias. Pronto, era uma questão de tempo. Mas Portugal ficou chateado porque Portugal sabia que Colombo não tinha chegado à Ásia. Colombo tinha chegado numa terra nova que os portugueses desconfiavam que existisse. Mas eles não queriam chegar a essa terra agora porque o objetivo dos portugueses era as Índias, lugar de ganhar dinheiro. Essa terra nova ninguém sabia o que tinha, mas Portugal queria essa terra nova. Inclusive nos mapas secretos de Portugal, essa terra era representada por uma ilha, a chamada Ínsula Ignota,
ilha desconhecida, ignorada. Mas Portugal sabia que tinha terra ali. Então Portugal vai brigar com a Espanha para dividir o mundo por uma linha imaginária, de tal maneira que garanta para Portugal um pedaço dessa terra nova que Colombo descobriu. É o Papa Alexandre VI que vai propor uma divisão do mundo por uma linha que passasse a 100 léguas das costas da África. Pelo cálculo português, essa linha passava no meio do mar, do Oceano Atlântico. Não interessava Portugal. Esse primeiro acordo que Portugal não aceitou foi chamado de Acordo Tratado Intercéteres, ou Bula Intercéteres, se escreve coeteres, né? Você lembra disso? Porque não interessava Portugal. Conversa vai, conversa bem. No ano seguinte, 1494, se assina o Tratado Definitivo. Numa cidade espanhola chamada Tordesilhas, foi assinado um tratado onde a linha passava 370 léguas das costas da África. E com isso, Portugal sabia que ficava com um pedaço da terra nova que Colombo tinha encontrado. Pronto, acordo feito, Colombo continuou viajando, Portugal garantiu já parte dessa ilha, que na verdade não era ilha, um continente gigantesco, e continuou seu caminho em direção às Índias. 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, uma cidade, né, do litoral da Índia, e realiza negócios fabulosos com um lucro gigantesco de 6.000% de lucro. Pronto. E Colombo continuou viajando para cá. Ainda fez mais 3 viagens depois da primeira. Decepcionado, não encontrou riqueza nenhuma e, coitado, perdeu todos os cargos que tinha, todas as promessas que ele havia feito à rainha, né, de encontrar riquezas, não pôde cumprir e morreu pobre e esquecido num convento na cidade de Valladolid. Colombo não imaginava que o que ele tinha descoberto era uma terra nova, um continente novo inteiro, e que seria, né, muito importante para a Espanha, que iria dar muita riqueza para a Espanha. Quem desenhava os mapas desse novo continente, dessa nova terra, era Américo Vespúcio. Aí o pessoal dizia, são as terras de Américo. As terras de Américo, as Américas. E o nosso continente, em vez de se chamar Colômbia, que era o justo, passou a se chamar as terras de Américo, as Américas, né, injustamente. Ora, essas navegações continuaram, né? Porque aí depois do Oceano Índico vem o Oceano Pacífico, e Portugal chegou à China, e Portugal chegou a Macau, e os espanhóis chegaram às Filipinas, e franceses e ingleses navegaram também para as Américas, para o Canadá e para o litoral dos Estados Unidos. E como já encontraram a maior parte das Américas, o litoral, né, ocupado por portugueses e espanhóis, desenvolveram pirataria. Franceses, ingleses e holandeses atacavam terras que eram de Portugal e da Espanha através dos seus piratas, corsários, não é? Porque eram piratas financiados pelos reis, pela burguesia, pelas companhias de comércio. Era ladrão do mesmo jeito, só que com um nome bonito, não é? Porque tinha o apoio dos estados nacionais. As navegações foram importantes porque mudaram a geografia, a cartografia, a astronomia, a tecnologia de navegação, novos tipos de navios, novos tipos de velas, instrumentos de navegação, bússola, astrolábio, sextante. Tivemos conhecimentos novos sobre botânica, zoologia. A gente não conhecia um monte de plantas novas, de animais novos. No campo da antropologia, no campo da etnologia, gente nova, culturas novas, novas religiões, seres humanos que eram homo sapiens, mas que não se pareciam com o europeu nem com o povo da Ásia.
gente completamente diferente. E a gente chegar aqui e encontrar civilizações como o Império Inca, o Império Azteca, as cidades dos maias, esculturas, pirâmides, cidades imensas, sacerdotes, nobres, artesãos, e ouro, e prata, e pedras preciosas e riquezas fabulosas. Vê o que as grandes navegações trouxeram, um mundo novo, conhecimento novo que a Europa não tinha. Quanto a gente aprende com os outros, se a gente não se fecha, quando a gente se abre para o conhecimento, a gente aprende muito. O que mais? Aí vem, não é, a rota das especiarias, o pioneirismo português, tá vendo? O pioneirismo português, as rotas das especiarias, as riquezas descobertas, as consequências dessa expansão, tudo isso está aí. Vou ler alguma coisa, não é? Aí vem a cronologia, ano a ano, não é? Olha aí nessa página, nessa outra, ó. Ano a ano, as descobertas. Mapa de novo mostrando as rotas das grandes navegações. Tudo isso que eu falei, aí está, né, colocado no papel. Aí vem navegações espanholas, navegações inglesas, francesas e holandesas. Aí tem os nomes, não é? Dos navegadores franceses, dos navegadores ingleses. Só para citar algum, não é? Giovanni Caboto, lembrando que os italianos eram mestres em cartografia, navegação, por isso muitos deles eram contratados para trabalhar para ingleses, holandeses e franceses, não é? O francês Jacques Cartier e a expansão holandesa, não é? Por várias coisas. Mudanças relacionadas às grandes navegações, aquilo que eu disse, não é? Diversidade cultural dos povos, comércio internacional, né? Declínio das cidades italianas, construção de vastos impérios coloniais, Portugal e Espanha, início do processo de globalização, união do planeta Terra através do comércio, fortalecimento dos reis, enriquecimento da burguesia. Tudo isso nesse capítulo 13, que você já viu no segundo ano. Próximo assunto nosso, renascimento e reformas religiosas, a reforma protestante, que você também já estudou e que vai ser o capítulo 14. Tá bom? Até lá então.